E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o William. Eu estou falando direto do canal Família Cesare. E esse canal aqui é um canal que nós estamos fazendo como se fosse um diário para vocês sobre o que está acontecendo no nosso dia a dia. E eu estou postando aqui coisas para que eu e a minha esposa possa ver no futuro e coisas que vão ajudar muito o pessoal que está querendo vir para cá, para Irlanda, para estudar. E hoje, o vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma decepção que eu tive essa semana, tá? Como vocês sabem, quando uma pessoa muda de país, nem tudo é um mar de rosas, né? Nem tudo é mil maravilhas. Então, a gente sai do nosso país para para ter uma nova experiência de vida, para ter um novo para para viver novos momentos, estar vivendo em um novo local te traz experiências novas, te faz melhorar como pessoa, te ajuda a compreender as realidades que você vivia no Brasil e as realidades que você vai começar a viver agora, e é inevitável você fazer algumas comparações, tá? É inevitável. Você falar assim, ó, isso daqui no Brasil era ruim, isso daqui aqui é melhor do que no Brasil, ou vice-versa, lá no Brasil isso daqui, essa parte aqui era melhor. Então, é inevitável, né, a gente fazer essas comparações. Você chega num país novo, você vai começar a fazer comparações, né? E aqui, na Irlanda, vocês que estão vindo para cá, vocês precisam estar preparados para esse tipo de coisa, tá? Vocês precisam estar preparados para conviver com essas realidades diferentes, tanto positivas quanto negativas, tá? Porque aqui também, quando você sai do Brasil, é lógico que a gente sai do Brasil com uma mentalidade assim, nossa, tudo vai ser bom, tudo vai ser maravilhoso. Mas quando você chega aqui e você começa a viver o dia a dia, você começa a ver que não é bem assim. Você começa a ver que, na realidade, tem muitas coisas que o seu país é melhor do que o país que você está vivendo agora, que é a Irlanda, no caso, no meu caso. Então, assim, aí vai ter gente que vai falar assim, ah, se você tá achando ruim, volta pro seu país, né? É de praxe, é de praxe. Todas as vezes que você comenta alguma coisa que você não gosta, tem alguém que comenta aqui nos vídeos, volta pro Brasil então. O que que você tá fazendo aí? Gente, eu gostaria que vocês ouvissem o que eu tô falando aqui e vocês filtrassem e assim, pensasse a respeito disso, pensasse sobre o que você vai comentar, faça um filtro antes de você comentar, porque muitas das vezes, às vezes, em vez da gente ajudar, a gente acaba atrapalhando, né? Então, assim, mas eu já sou uma pessoa muito calejada, eu já ouvi bastante crítica, então críticas não me abalam, mas é, faça um filtro naquilo que você está falando, porque talvez aquilo que você fala não num todo, o que a gente que está do lado de cá está querendo dizer. Porque eu já falei aqui no canal, em outros vídeos, que a Irlanda tem muitos pontos positivos e, e teve gente que falou assim, você está enganando os brasileiros, porque os brasileiros estão olhando seus vídeos e estão achando que aí é o país das maravilhas. E enfim, se você fala uma coisa, comentam uma coisa. Se você comenta outra, comentam outra coisa, né? Enfim. Mas eu vim aqui falar para. O meu intuito em vir aqui falar para vocês o que eu vou falar hoje é para que as pessoas que estão vindo para cá tenham a ciência de que nem tudo é mil maravilhas. Você vai enfrentar momentos de, de dificuldade, momentos que vão te desafiar muito. É, essa semana eu estava trabalhando, né, no hotel, como vocês já sabem, eu trabalho no hotel de kitchen porter. E quando eu estava tirando o meu break ali, eu recebi uma ligação de uma empresa daqui da cidade onde eu moro, né, de Limerick. E, e essa empresa era uma empresa de metalúrgica. E antes de eu comentar
isso que eu vou comentar sobre o que aconteceu, eu acho que eu nunca falei nada pra ninguém daqui, né? Acho que no Instagram ou no TikTok eu já comentei alguma coisa parecida. É que eu sempre trabalhei no Brasil em engenharia mecânica e também um pouco de engenharia civil. Os softwares que eu uso é o AutoCAD, o SolidWorks, Solid Edge, enfim, todos os softwares que são usados aí na parte da engenharia, eu tenho habilidade para mexer ou para aprender com facilidade. Então, no Brasil, eu trabalhava basicamente nessa área e também já trabalhei com gestão de equipe. Então, eu vim com o Brasil com essa bagagem de engenharia e na área de projetos, né? Na área de gestão. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu não cheguei formado do Brasil, eu não sou formado em engenharia, mas eu tenho habilidades que me permita exercer o cargo de desenhista, de projetista, enfim. Então, eu cheguei aqui com essas habilidades e eu comecei a aplicar para algumas vagas. Eu apliquei para essas vagas e não, até então não tinha recebido nenhum retorno, né? Porque em todos os currículos eu já tinha deixado claro que eu não tinha um inglês avançado, que o meu inglês era beginner é iniciante, né? Meu inglês é o básico. Então, uma empresa estava sentado no refeitório, uma empresa me ligou e eu atendi. E aí ela fez uma pergunta, ela perguntou se eu era o William, eu falei yes, I am. Ela me perguntou se eu tinha mandado um currículo para uma empresa e se eu estaria apto para exercer uma função de desenhista, né? Eu falei que sim, que eu tinha interesse, que eu tinha desejo de participar do processo seletivo daquela vaga. E aí ela me perguntou ela me fez uma pergunta. Eu não entendi muito bem o que ela me perguntou. Aí eu pedi para ela repetir. Aí eu falei sorry, pedi para ela repetir de novo, né, por favor. Aí ela repetiu novamente. Aí eu entendi que o meu inglês ainda não era bom, né, não era bom para aquela vaga. Aí ela falou assim, aí eu falei para ela, ela falou, ó, my English is beginner, é, talvez eu não esteja pronto ainda para fazer a entrevista com você. Aí ela tipo perguntou assim, você não gostaria nem de tipo assim tentar conversar comigo? Eu falei assim, talvez eu possa, né, conversar com você e tal, tranquilo. Aí ela fez outra pergunta e eu não consegui responder de novo, gente. Gente, se vocês soubessem como é decepcionante isso, vocês não têm ideia. Quanto é decepcionante uma pessoa falar com você e você não conseguir falar com ela. Eu me coloquei no lugar de muitas pessoas que são imigrantes no Brasil, sabe? Porque às vezes a gente vê um imigrante no Brasil, a gente não trata mal. Assim, falando de mim, eu nunca tratei mal o imigrante. Eu sempre trabalhei, eu tive minha empresa lá e quando eu tinha que atender alguma pessoa que era imigrante, eu sempre ia atender com cordialidade, atendia, explicava, né? Se a pessoa não entendesse, eu falava pra ela, ó, me manda mensagem caso você não entenda, que eu te explico de novo. Então, tipo, eu sempre tentei ser o mais cordial possível. Mas eu entendo hoje quanto que é difícil você estar num país e não saber falar o idioma deles. Porque é difícil você se comunicar, é difícil você falar com a pessoa. Então, tipo assim, eu tô meio que abrindo meu coração aqui pra vocês, né? Falando a verdade do que a gente vive aqui. E eu não vim aqui pra enganar ninguém, né? Eu não vim aqui pra passar uma imagem falsa do que é a Irlanda, que a Irlanda é um país das mil maravilhas. Eu vim aqui pra falar a realidade. Tem os seus lados positivos, tem, mas também tem os seus lados negativos. Aí, ela falou que, tipo, ela falou assim, ok, eu vou desqualificar você então para essa vaga, porque a gente precisa de alguém que saiba falar, pelo menos o básico de inglês, porque aqui na empresa a gente fala muito sobre os projetos, sobre os trabalhos, então a gente precisa de alguém que possa compreender o que a gente fala. Eu falei, ok, não tem problemas, no problem. Aí eu perguntei pra ela, I need, I need send message for you when
Aí eu falei pra ela, quando eu tiver com o inglês melhor, né, I send message for you. Aí ela falou, agradeceu, ok, no problem, pode mandar, né, send me messenger. Aí ela agradeceu e desligou o telefone. Então, assim, depois dessa ligação, eu fiquei a noite inteira pensando sobre isso e meditando, sabe? Porque a gente tá aqui nesse país e a gente precisa aprender um idioma. Então, eu resolvi falar com vocês sobre isso, tá? Porque muitas das vezes a gente fica pensando só no dinheiro, pensando só em ganhar dinheiro, ganhar grana. A gente vem pra cá e para tentar recuperar o que a gente investiu. Porém, uma dica que eu vou dar pra vocês é foque no inglês. Foque no inglês. Foque, pelo menos nos seus primeiros 3 meses, tire toda a preocupação da sua mente e foque no inglês. Por quê? Porque a gente fica pensando muito no dinheiro, em ganhar euro, né? E aí a gente acaba se esquecendo que a gente está investindo em algo que é para nós mesmos, né? Investindo em aprender inglês, porém a nossa mente está em outro lugar, não está em aprender o inglês. A nossa mente está em ganhar dinheiro. Porém, se a gente não aprender o inglês, não fazer valer o investimento que nós fizemos, não vai adiantar nada. A gente vai voltar pro Brasil e a gente vai voltar sem inglês, tá? Eu já avancei muito no inglês, tá? Eu já aprendi muita coisa que eu não sabia. Eu não sou fluente ainda. Eu preciso aprender mais e mais. Mas eu ainda não estou pronto para entrar em uma vaga que esteja nesse nível, no nível que eu exercia no Brasil, né? No nível que eu fazia no Brasil. Eu ainda não estou pronto. E aí depois eu comecei a refletir comigo mesmo, né? É, eu ainda não estou pronto. Eu entendi isso, que eu ainda não estou pronto para exercer esse tipo de vaga. E se eu pegasse esse tipo de serviço, talvez eu sofreria muito lá dentro dessa empresa. Então, nesse momento eu prefiro não pegar esse tipo de serviço. A não ser que seja alguma empresa de brasileiro, tudo bem, né? Aí, ok. Mas isso vai ser ruim pra mim, tá? Isso vai ser ruim pra mim porque eu não vou aprender o inglês. Então, seria melhor eu desenvolver o meu inglês primeiro e depois eu arrumar um serviço na área que eu atuo, né? Então, isso me deu um start. E esse start foi por causa disso. Esse start que me deu em mim, assim, dentro de mim, foi por causa que aconteceu isso. E muitas das vezes a gente não quer passar por decepções, nós não queremos passar por momentos de tristeza, porque a gente quer ficar na nossa zona de conforto, mas às vezes esses momentos de tristeza vão dar um start dentro da gente e esse start vai fazer com que a gente possa evoluir, tá? Talvez os conteúdos, a maioria dos conteúdos de YouTubers aqui no YouTube, seja no sentido de ganhar dinheiro, seja no sentido de compras, seja no sentido de fazer algum merchan aí para alguma escola, mas eu quero ser uma pessoa aqui que agrega algum valor para você que está vindo aqui, para você que está passando pelo mesmo processo de intercâmbio do que eu estou passando, e eu gostaria de trazer uma reflexão para você e que você passe por esse momento de start que eu passei também, tá? Porque esse momento difícil que eu passei aqui, que eu passei refletindo a noite inteira, ó, não consegui falar inglês, não consegui conversar com a pessoa, não consegui desenvolver uma conversa com ela sobre a área que eu atuo no Brasil, é o momento que me fez pensar assim, ó, eu preciso parar e focar no inglês. Eu preciso focar no inglês porque o inglês precisa ser a minha prioridade aqui. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar o inglês e comecei a estudar em casa. Além da escola, além de estudar, praticar na escola, eu comecei a praticar e estudar em casa. Comecei a pegar meu caderninho e escrever frases, comecei a falar sobre a aplicação do do e do did, fazer perguntas com o do e com o did,
que é muito importante aqui, que você vai falar sobre o passado e sobre o presente. E mais pra frente eu ainda não cheguei nesse nível na escola, a gente vai falar sobre o futuro. Mas assim, a gente precisa ter uma base no inglês, aprender o verbo to be, aprender a fazer pergunta no presente, no passado, aprender a falar coisas no presente, no passado. Isso daí é muito importante para você desenvolver no inglês. Então eu comecei a focar mais no inglês. Então, talvez algumas pessoas estão aqui na Irlanda e estão passando pelo mesmo processo que eu, passando pelo processo de viver algumas decepções. Às vezes tinha uma, uma função muito importante no Brasil e veio para cá, para Irlanda, e chegou aqui e começou a ter algumas decepções. Começou a fazer trabalho difícil. Trabalhava no escritório lá no Brasil e chegou aqui, é, é, não tá trabalhando na mesma área. Então, assim, a gente fica um pouco decepcionado, mas assim, o que eu quero passar para vocês é, gente, foque no que é principal primeiro, tá? As coisas secundárias, eu sei que a gente precisa de dinheiro para viver aqui, eu sei que a gente precisa é, de, de trabalho, eu sei que a gente precisa de tudo isso. Mas assim, se você focar no inglês, pode ser que o processo que você passe durante 6 meses focando em trabalho, até você chegar no seu inglês perfeito, em 3 meses, se você focar, você consegue chegar no seu inglês, assim, intermediário para arrumar uma vaga, que talvez esse tempo de 6 meses você ganhou. Em colocar 12,70, pode ser que em 3 meses você consiga uma vaga. Depois desses 3 meses aqui, ó, você consiga uma vaga que você vai ganhar 17. Aí você consegue recuperar tudo aquilo que você talvez ganharia em 6 meses, em 3 meses. Vocês conseguem compreender isso que eu tô falando? Se vocês conseguem compreender, deixa seu comentário aqui, ó, William, entendi o que você tá falando. Então, assim, a mensagem desse vídeo é: eu saí do meu serviço aquele dia, acredito que era umas 19 horas da noite. Eu saí dali determinado a aprender o idioma e focar no que é principal. Então, talvez você esteja passando por um momento em que você está passando alguma decepção agora. Mas assim, confie no processo. Vai dar certo lá na frente. Você vai colher os frutos. Mas para você colher os frutos, talvez mais rápido, você precisa focar em alguma coisa. Você precisa estar determinado em aprender alguma coisa. No Brasil, era da mesma forma, gente. Todas as vezes que eu queria aprender alguma coisa, eu tinha que focar. Muitas das vezes eu fiquei horas e horas e horas e horas e horas parado ali naquele mesmo assunto para eu poder aprender, para eu poder chegar ao meu objetivo. No Brasil, eu fiz vários cursos na área de projetos. No Brasil, eu aprendi a trabalhar com Google Ads, com TikTok Ads, com Google Ads. Eu aprendi a trabalhar com essas ferramentas. Tanto é que eu consegui a quantidade de clientes que eu tenho no Brasil. Eu tenho também uma pequena empresinha no Brasil que me gera um valor bom para eu pagar as contas que eu tenho no Brasil, e sobrar mais um pouquinho através dessas ferramentas. Então, assim, foca, gente. A gente tem que focar. A gente precisa focar no que a gente quer, tá? Porque só assim a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos. Então, a mensagem desse vídeo para você é essa, tá? Se isso faz sentido para você, se isso agregou algo a você, deixa o seu like, segue o nosso canal aí, porque eu vou procurar trazer tudo o que nós estamos passando aqui para vocês estarem cientes do que está acontecendo, tá bom? A gente está procurando trazer algo que agregue a sua vida, não para que você, tipo assim, chegue aqui e vire um consumidor compulsivo, mas para que você chegue aqui e que você saia daqui com experiências boas, saia daqui com experiências agradáveis, porque tem muita gente que chega aqui e volta para o Brasil com más experiências, tá? Más experiências. Então, tenha o seu foco. Foque naquilo que você quer. Porque eu tenho certeza que você vai sair daqui, se você sair daqui,
você vai sair daqui com boas experiências e vai viver uma vida extraordinária aqui neste lugar. E só para complementar, essa função que eu não consegui concorrer nesse exato momento, possivelmente ela me daria um visto. Então, assim, o meu objetivo não é ganhar um visto aqui. Eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para aprender o inglês. Mas, se isso vier, é bênção para minha vida. Então, assim, vai trazer uma mudança na minha vida se isso acontecer. Então, o meu objetivo é esse. Eu vou correr atrás do meu objetivo e eu vou conseguir. E futuramente, esse vídeo vai me mostrar o lugar onde eu estava e o lugar para onde eu quero ir, tá? O meu ponto inicial e o meu objetivo. Então, o Ilha do Futuro. Talvez hoje você está vendo que você está vendo esse vídeo, você já está fluente, mas aqui em 2024 você ainda não é fluente. Mas eu sei que a gente vai conseguir. Eu sei que a gente vai chegar no nosso objetivo. Eu sei que a gente vai conseguir fazer coisas grandes aqui neste lugar. E se a gente não ficar aqui, a gente volte para o Brasil ou vá para outro país, e a gente vai conseguir chegar longe. Tá bom? Um abraço do William de 2024.